E aí, gatos e gatas, aula de na área, e sim, eu sou a Claudinha, prof de português de vocês, para darmos a continuidade na nossa aulinha de pronomes. Sim! Lembrando, quem está chegando aí pela primeira vez, está meio perdido, dê uma olhada aqui nas nossas redes sociais, mas eu sugiro que dê uma paradinha, volte lá no início dessas aulas de pronomes e venham acompanhando, porque se continuar aqui é capaz de ficar meio perdido. Na verdade vai ficar, então é melhor, a gente não quer ninguém perdido, a gente quer esclarecer, né? E aí, gente, ó, assunto pronomes, e a gente tá vendo o emprego dos pronomes pessoais. Agora a gente vê os casos do o, lo e o no. Vamos lá? Alguns pronomes, eles sofrem algumas modificações. E essas modificações, pessoal, elas, na verdade, são determinadas pelo verbo. A gente sempre tem que dar uma olhada pro verbo, né? Para ver, assim, eu sempre digo, gente, numa oração o verbo é muito importante, é ali que a gente tem que estar com o nosso olho, porque a partir do verbo a gente vai identificando as outras coisas. Então, olha só, então tem esses pronomes que sofrem essas variações quanto à sua forma. A gente não vê lá na nossa tabela de pronomes o no, nem o lo, né? A gente vê o quê? Este o sofrendo determinados ajustes, ok? Tá, e aí, essas adaptações acontecem de acordo com a forma como o verbo termina. Como assim, Claudinha? Vamos ver. Ó, no caso de verbos terminados por Z, S e R. Tá, eu vou falar na ordem que tá aqui. R, S, Z. Então, assim, ó, os pronomes que eles acabam em o, a, os, as, quando eles vão ser complementos, né, ou antecedidos por um verbo terminado em R, S ou Z, ou pela palavra eis, eles são substituídos pelas formas lo, la, los, las. E aí, o que acontece? Insere essa forma, mas a gente vai tirar o quê? Essas consoantes, tá, gente? Vamos ver os exemplos aqui, ó. Quero ver o resultado da prova amanhã bem cedo. Quero vê-lo amanhã bem cedo. Então, olha só. Eu tenho aqui um verbo terminado em R, quem vê alguma coisa, certo? Verbo transitivo direto, o resultado da prova, meu objeto direto. Então, eu tenho aqui ver algo, vê-lo. Então, a gente vai, ó, vamos fazer aqui, ó. Este ver, ele vai perder este R e vai ter acrescido vê-lo. A gente vai ter acrescido o hífen e o nosso pronome o, lo. Que na verdade é o o, mas sofre essa variação. Olha aqui, lês as revistas todas as semanas. Ler é o verbo ler. Ó, lê-las todas as semanas. Então, a gente vai manter essa informação ali do verbo, a gente vai inserir o nosso complemento. Lê-las. Quem lê, não lê alguma coisa? De novo, lê, verbo transitivo direto, as revistas, meu objeto direto. Então, eu tenho aqui a utilização de pronome o, a, os, as. Como eu tenho um verbo terminado em R, corto esse R e acrescento o meu pronome. Feito? Ó, diz a verdade pra mim, não é um verbo que termina em Z, ó. Diz, eu vou cortar esse Z, não é? E vou inserir, ó, de lá. A verdade pra mim é muito esquisito esse verbo, Claudinha. Fica muito esquisito, a gente não tá acostumado, né? E via de regra, a gente não diz assim, fala, diz a verdade pra mim. A gente fala assim, ou diga a verdade pra mim, mas o de lá, isso aqui não. Mas enfim, vocês já ficam sabendo que existe. E ali, ó, eis, que é um dos casos, a gente corta, ó, eis, corta o R e fica eila. Isso vocês já devem ter ouvido falar, tá? Porque isso é um pouco mais comum ainda que possa parecer estranho para vocês. Certo, gente? Ó, dei uma paradinha no vídeo, copiem e anotem que eu vou precisar apagar aqui, tá? Isso aqui, gente, aparece muito nos textos de prova, e aí é possível que venha apertando para vocês, por exemplo, aparece aqui, estrutura começa daqui e pergunta,
a quem este termo se refere. E aí esse termo nunca está exatamente perto, ele está um pouco antes, né? Pode estar em oração anterior, e a gente tem que estar bem atento para não errar a questão, porque é uma questão bem fácil. Ó, depois, gente, nós temos os verbos terminados por som nasal. Nasal, lembra que é aquele som assim, não. Aqui, ó, que é o ou o ditongo nasal. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Os pronomes o, a, os, as, quando antecedidos por verbos terminados em som nasal, são substituídos pelas formas no, na, nos, nas. Lá era o lo e o lá, lembra? Agora é o no e o na. Então a gente tem a regra do lo, lá, lá, e aqui a gente tem do no, na, na. Ó, e aí segue os nossos exemplos. Põe, ó, põe a garrafa sobre a mesa. Põe na. Porque assim, ó, põe. Quem põe, põe alguma coisa sobre alguma coisa. Então eu tenho aqui um verbo transitivo direto sobre preposição indireto. Então, põe o quê? Objeto direto. Minha garrafa sobre a mesa, meu objeto indireto. E aí, como é que fica? A gente está substituindo aqui o objeto direto ou indireto? O direto, por isso que a gente vai usar o na. Põe na. Então, aqui neste caso, a gente acrescenta o na. Mas se perguntarem para vocês assim, ah, gente, olha só, o pronome a que se refere à expressão na é a preposição na? Errado. É a preposição, desculpa, a preposição não. Ao pronome na? Não. É ao pronome a, que neste caso sofre essa mudança, porque é uma regra específica. Vamos lá. Deixar as crianças sozinhas em casa? Deixaram. Quem deixa, deixa alguém. Verbo transitivo direto aqui, ó, gente. Eu não tenho preposição, eu tenho só um artigo. Então, aqui é o meu objeto direto. Deixaram nas sozinhas em casa. Então, esse nas se refere às crianças e a gente sofre esse ajuste. Beleza? Tri? Gente, eu tenho que precisar apagando. Vocês querem anotar alguma coisa? Deem um stop aí na tela, anotem e depois deem um play. Tá, gente? E é isso. Para esse nosso bloquinho, a gente tem essas informações, tá, pessoal? Não saiam daí, porque a nossa aula continua. Bons estudos, gatos e gatas. Beijinho!